Pode comemorar, porque começou hoje o julgamento que deve levar Carla Zambelli a 5 anos de prisão. Olha só que maravilha. E esse julgamento vai terminar na próxima semana. Vai ser uma semana deliciosa, porque Bolsonaro vai virar réu e Zambelli vai ser condenada. Eu particularmente acho que eles deveriam ser colocados juntos, não numa cela, mas num zoológico, para expor como são o homem imbecilos, que é a evolução, né, ou a involução do homem de Cro-Magnon. Porque, pô, Bolsonaro e Carla Zambelli têm um intelecto ali muito diminuto. Por que Zambelli percorreu as ruas de São Paulo com uma arma em mãos para perseguir um homem? Vai ser condenada por isso. E o mais interessante de tudo, bati no microfone, é a forma humilhante como Carla Zambelli tá adotando nesse final. Confio na justiça. Ela nunca confiou na justiça, foi caçada por propagação de notícia falsa e agora quer falar que confia para ter solidariedade. Carla Zambelli foi completamente descartada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. No dia 16 de março não houve um espacinho, uma menção em favor de Carla Zambelli, absolutamente nada. Não há solidariedade com Zambelli. Vai ser presa, a cassação política dela vai ser condenada e mais 3 deputados do PL vão cair com a cassação de Carla Zambelli. Isso é gostoso demais. Eu estou assim celebrando. E mesmo no plenário virtual com 11 ministros, não acho que o André Mendonça vai votar a favor dela. Qual a sua opinião sobre a pena de Zambelli? Vai ser 5 anos, vai ser 4? Qual vai ser essa pena? Coloque também nos comentários por que o bolsonarismo descartou o Carla Zambelli completamente. E o Mendonça vai votar a favor ou contra? Quer a prisão de Zambelli? Está feliz com isso? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O julgamento de Carla Zambelli começou hoje, há poucos minutos. Na verdade, se você estiver vendo esse vídeo numa data futura, o julgamento estava marcado para as 11 horas da manhã. Então, como o vídeo sobe às 11h47, o julgamento começou há poucos minutos no plenário virtual. Pelo menos estava previsto, né? Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes das 11. No plenário virtual nós vamos ter 11 votos, ou seja, todos os ministros do STF vão votar e há a previsão para que seja encerrado na próxima sexta-feira. Eles têm aí 7 dias para colocarem os votos. E Carla Zambelli vai ser julgada por 2 crimes: porte ilegal de armas e constrangimento público. Por conta daquele episódio que ela ficou correndo pela Avenida Paulista com uma arma em mãos perseguindo um homem na véspera do segundo turno. Bolsonaro a responsabiliza pela derrota para Lula, mas a gente sabe que Carla Zambelli não teve culpa alguma pela derrota do Bolsonaro. O que fez o Bolsonaro perder foi o péssimo plano econômico dele, que massacrou a população de baixa renda, então tem a culpa do Paulo Guedes, e porque Michele brigou com o Carlos na semana do debate da Globo e Bolsonaro foi completamente massacrado pelo Lula no debate mais importante. Mas é claro que ele vai jogar a culpa na Carla Zambelli. Só que essas 2 condenações da Carla Zambelli podem levá-la a até 5 anos de prisão. 4 anos por porte ilegal de armas e mais 1 ano por constrangimento na via pública. Eu, sinceramente, espero muito que Carla Zambelli seja condenada, seja presa e passe, nem que seja uma semaninha na prisão. E por quê? Ela tá, assim, se humilhando. Na semana passada, quando houve a marcação da data do início do julgamento pelo Gilmar Mendes, ela fez uma postagem numa rede social que, na minha opinião, é humilhante para a Carla Zambelli. E ela tá tendo um fim humilhante, porque ela falou o seguinte: eu confio no judiciário e vou provar a minha inocência. É muito contraditório, porque Carla Zambelli, ao longo aí de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ao longo de 6 anos, atacou o judiciário. Ao longo de 6 anos, Carla Zambelli desconfiou do judiciário, descredibilizou o judiciário e até em 2024 ela atacava o judiciário porque falou que a derrota do Pablo Marçal foi muito estranha, responsabilizando o TSE. Então como que agora ela confia no judiciário? Ela não confia. Ela está se humilhando para justamente não ser caçada. Ou seja, nem no final Carla Zambelli consegue ter hombridade e coragem. Por isso que eu falei para vocês que Carla Zambelli, ela precisa ser presa junto com o Bolsonaro no zoológico, para expor esse tipo de gente. Esse tipo de gente covarde, que fala uma coisa, mas quando a situação aperta, coloca o rabo entre as pernas e faz igual o Eduardo Bolsonaro que fugiu. Por que ela não fala? Não, eu vou provar a minha inocência. Por que agora tem que falar confia no judiciário? Para querer ter solidariedade, o ministro do STF não vai ter. Porque Carla Zambelli, ela foi caçada pelo TRE de São Paulo justamente por propagação de notícia falsa.
Justamente por isso, por desconfiar do judiciário. Ah, mas se ela foi cassada, por que ela ainda tem o mandato? Porque está correndo o recurso. Ela foi cassada, mas a perda do mandato não é imediata. A perda do mandato só vai acontecer depois que todas as instâncias forem percorridas. E tem bolsonarista babaca falando que nós vivemos uma ditadura no Brasil. Nosso sistema jurídico está funcionando. Mesmo que Carla Zambelli seja condenada no próximo dia 28 a 5 anos de prisão, o que vai acontecer? Ela vai colocar recurso e vai continuar solta. Mas até esse julgamento terminar, no fim ela vai ser presa. E ela vai ser presa também porque ela foi completamente descartada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. É só olhar a manifestação do dia 16. A manifestação fracassada em Copacabana foi um fiasco de público? Foi, todo mundo viu, todo mundo sabe. Até os bolsonaristas, né? Mas alguns acreditam que tinha lá 1 bilhão de pessoas, são os babacas também. Mas a Zambelli, ela não teve nenhum espaço ali. Nenhuma fala, nada. E foi uma manifestação em favor da anistia de pessoas que foram condenadas. O Bolsonaro poderia ter falado, algum bolsonarista poderia ter falado o seguinte: olha, e na próxima semana vai começar o julgamento da Zambelli. Acreditamos na justiça. Ela falou e alguém falou isso? Não, porque a Zambelli foi totalmente descartada, foi completamente ignorada. Não há solidariedade, não há apoio de bolsonarista, não há pressão. E quando não há pressão no judiciário, vai ficar muito fácil para os ministros julgarem Zambelli, dando recados a Bolsonaro. Talvez nem o André Mendonça vá votar a favor de Carla Zambelli. Pode ser que a parte do constrangimento o Mendonça vote contra. Mas de porte legal, ela vai ser condenada. Porque se vocês lembram daquela manifestação que teve no ano passado, na Avenida Paulista, que também foi um fiasco, a Carla Zambelli colocou um carro de som. Aí o Malafaia, ele estava explicando agora recentemente por que eles não quiseram fazer em São Paulo e não abriram para mais pessoas, porque ficou uma confusão. O próprio Malafaia falou, ficou uma confusão, colocaram o carro de som ali, eles não são organizados, sobe no trio pra falar besteira, como se ele, Malafaia, não falasse asneira. Como se o Bolsonaro não falasse besteira. Fica um barulho e tal, o próprio Bolsonaro falou, não, desliga esse som aí, esse carro aí, pô. Alguém vai lá e sabota esse carro. Que era o carro da Zambelli, do Deltan Dallagnol, que o Bolsonaro quer distância. Muito interessante isso, né? Como que ela foi descartada pelo Bolsonaro. Mas mesmo descartada, ela ainda está sendo usada. Como? Ué, está sendo usada porque o Bolsonaro responsabiliza pela derrota de 2022. Então para isso ela está servindo, como bucha de canhão. Só que a prisão de Zambelli concretiza a cassação política dela. Vai concretizar. E outras 3 pessoas podem perder os mandatos junto com a Carla Zambelli. Quem? Tiririca, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o Paulo Bilinski. Se Zambelli perder o mandato, for cassada, os 3 também perdem o mandato, ou seja, o PL perde 4 cadeiras. Vai continuar sendo a maior bancada da casa, mas vai perder 4 cadeiras. Entre elas o Tiririca. Que interessante, né? O palhaço também vai cair junto com a Carla Zambelli, que foi uma palhaça, não havia necessidade dela ter feito aquilo. E ela falou que ela foi empurrada pelo homem. As imagens mostram que ela não foi empurrada. Absolutamente. Peixe morre pela boca, Zambelli. Deveria ter ficado calada. Deveria ter feito o auê bolsonarista, mas sem partir para o ataque físico como ela partiu. Agora, não adianta falar que vai acreditar na justiça, porque não tem jeito.